Vamos orar ao Senhor, gratos a Ele por essa oportunidade que mais uma vez Ele nos dá de estarmos aqui, no primeiro dia da semana, buscando a Sua presença, louvando o Seu nome, exaltando o Seu poder. Em unidade, em comunhão, vamos agradecer ao Senhor. Deus querido e amado, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã. Te agradecemos pela esperança maravilhosa que se renova em nossos corações, pelo fato do Senhor estar vivo e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós lembramos, ó Deus, lembramos nesta manhã da Tua ressurreição. Lembramos, ó Deus, daquele evento histórico, magnífico, maravilhoso, onde o Senhor saiu da sepultura e trouxe esperança para os discípulos, e trouxe esperança para a humanidade, e trouxe esperança para os nossos corações. A Tua ressurreição nos faz lembrar de quem nós somos, ó Deus, filhos de um Senhor Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que nos fez conhecer uma aliança maravilhosa e magnífica, firmada através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, obrigado por Jesus, obrigado pela cruz de Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que renova os nossos corações nesta manhã e que nos lembra quem nós somos em Cristo. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos, unidos como igreja, para buscar o Teu nome, para aprender da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para invocar a Tua glória e para aguardar pacientemente o Teu retorno do Senhor, que em breve acontecerá, onde o Senhor nos buscará, ó Deus, para juntamente contigo habitarmos na Nova Jerusalém. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e que essa salvação, Senhor, que um dia nos alcançou, possa alcançar os nossos familiares também. Nós oramos pelas nossas famílias, alcança os nossos familiares nesta manhã. Enquanto estamos aqui aprendendo da Tua palavra, que o Senhor possa gerar em seus corações desejo também de vir à igreja, de aprender a Tua palavra, que o Senhor, da mesma forma que nos encontrou um dia, possa encontrá-los também, Senhor, abrindo os olhos espirituais de cada um, para que eles compreendam a salvação em Cristo Jesus. Guarda-os de Satanás e dos demônios, livra-os do mal, aqueles, ó Deus, que estão cativos pelas trevas, que o Senhor possa ir de encontro e libertá-los, ó Deus, do álcool, das drogas, da opressão maligna e alcançá-los com salvação, e que o Senhor possa também nos dar intrepidez, ousadia na Tua palavra para pregar, para evangelizar e para sermos testemunhas vivas do Evangelho do Senhor em nossas casas, em nossos lares, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, alcança as nossas famílias, alcança os nossos colegas de faculdade, de trabalho, de escola, os nossos vizinhos, as pessoas que nós amamos, aqueles que estão à nossa volta. Deus, em nome de Jesus, nos use para apregoar a Tua palavra nessa geração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor. E tudo aquilo que nós escutarmos nesta manhã possa, ó Deus, recobrar o nosso ânimo e nos fazer lembrar que o Senhor continua no controle da história, assentado no trono alto e sublime, governando todas as coisas, e que possamos descansar na soberania do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós iremos introduzir esse estudo lendo as palavras do apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com aquilo que nós iremos falar, com aquilo que nós iremos compartilhar com os irmãos. Carta aos Efésios capítulo 2. A nossa proposta, irmãos, nessa manhã é expor acerca da reforma na Alemanha com Martinho Lutero. Depois nós iremos caminhar um pouco pelas 95 teses do reformador, para nós relembrarmos Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, diz o apóstolo Paulo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? O apóstolo Paulo é claro quando ele fala que a salvação providenciada por Deus em Cristo Jesus é de graça. Nós não fizemos absolutamente nada para merecermos essa salvação. Aprove a Deus, antes da fundação do mundo, nos escolher para receber essa salvação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e não possuíamos em nós mesmos nada que fizesse com que Deus olhasse para nós e nos beneficiasse. Não apresentávamos nada perfeito, agradável a Ele. Ele simplesmente resolveu me salvar, lhe salvar, porque Ele quis, pela graça presente. E essa graça que nos alcançou, Ele a potencializou em nossos corações, imprimindo dentro do nosso interior fé. Ele mesmo providenciou a fé que nós precisávamos para crer nele. Então a graça se inicia nele, a fé ele também nos concedeu, os nossos olhos foram abertos, assim nós cremos em Cristo, e o fato de nós perseverarmos em Cristo é uma capacitação que vem também do nosso Deus. Tudo começa nele. O desenvolvimento da salvação no processo de santificação continua nele, e essa plenitude da salvação que se dará de forma cabal, completa, quando Jesus voltar, vai sucumbir para a glória dele. Tudo começa em Cristo, continua em Cristo e termina em Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai relembrar isso aos irmãos de Éfeso, que essa obra de salvação na qual eles estavam imergidos, mergulhados, provinha exclusivamente da graça, da misericórdia, da boa vontade do próprio Deus. Irmãos, foi com essa doutrina que Lutero se reencontrou. Doutrina essa que estava sendo abafada pela igreja apostólica, católica, romana da época. A igreja cristã pregava que para se achegar diante de Deus, como nós vimos nas aulas passadas, era necessário uma mediação. Mediação do Papa, mediação da igreja, mediação dos cânones, mediação dos sacramentos, mediação daquilo que a igreja ela proclamava como dogma, como doutrina. Então, para ser aceito diante de Deus, era necessário tão somente ouvir a voz do Papa, seguir as suas ordenanças, e aquilo que ele prescreveu, eu obedecendo, bastava. Não era necessário contato com as Escrituras Sagradas. Até porque a autoridade sobre as Escrituras Sagradas, a igreja detinha, a igreja tinha. Então aquilo que a igreja, aquilo que o Papa, aquilo que os concílios proclamava, decretava, bastava. Também não adiantava ou não precisava entender muita coisa quando eu chegava na igreja. Entrando lá eu já era abençoado. Saindo de lá eu já estava abençoado mais ainda. Porque só em estar naquele ambiente glorioso, pomposo, em que a liturgia fazia com que os meus olhos saltassem, bastava.
eu tinha um encontro com o divino. Eu tinha um encontro com a glória de Deus. Eu não sei vocês, mas no final do ano eu tenho uma curiosidade ímpar de assistir a Missa do Galo. Isso claro porque curiosidade mesmo de historiador e de estudante de história da igreja, mas eu acho todos os paramentos, toda a liturgia da Igreja Católica, me entendam, um máximo. Mas um máximo no que diz respeito a aquilo que eu vejo, a beleza que é. Porém, ao mesmo tempo, todas as vezes que eu assisto às missas da Igreja Católica, eu sou levado, consequentemente, como conhecedor da verdade, a orar por aquelas pessoas que estão ali numa cegueira terrível. Porque para eles, contemplar o belo, contemplar aquilo, basta. Lutero, ele contemplava aquilo cotidianamente. O belo estava na sua frente. Só que vocês perceberam que ele não se contentava com essa religiosidade. Ele lutava contra ele mesmo, com o pecado que estava sempre à sua frente. Os rituais da Igreja Católica, toda a religiosidade não conseguia suprir o vazio que existia no coração do reformador. Ele precisava de algo a mais. Ele sabia que nada estava bem. Aquilo que era dito para ele era insuficiente para suprir a carência espiritual da sua alma. Até que Deus abre os seus olhos e vai levá-lo a ter um encontro verdadeiro com a palavra. E não é assim conosco. Nós estávamos alheios às diversas doutrinas mundanas pregadas aí afora, até que tivemos um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor. E quando nós tivemos um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor, as escamas dos nossos olhos caíram. Nós compreendemos a verdade e, de fato, passamos a dizer, agora as coisas fazem sentido. Isso até mesmo dentro da igreja evangélica. Eu me lembro que quando eu era guri, eu ia para a Assembleia de Deus com a minha avó. Eu estava na Assembleia de Deus, mas eu não era nascido de novo. Uma criança. Não entendia bem o evangelho dentro da igreja. Já entrando na pré-adolescência, e o pastor lá na frente orava, e eu dizia, amém, Senhor, eu concordo com a oração do pastor. Mas eu nem sabia muito bem o que o pastor estava dizendo. Só o fato de estar ali dentro da igreja, junto com a minha avó, para mim bastava. Eu ia para casa e eu fui para a igreja domingo, então, para mim também eu estava sendo abençoado só pelo fato de estar indo na igreja aos domingos com a minha avó, que era crente há muito tempo, numa igreja séria como a Assembleia de Deus, então para mim bastava. Até que um dia, Deus abriu os meus olhos. E eu entendi o que a minha avó entendia. E eu passei a entender o que o pastor dela pregava. E para mim tudo se tornou diferente. Agora fazia sentido. Lutero teve essa transformação dentro da Igreja Católica. E muitos dentro das nossas igrejas precisam desse encontro com as Escrituras também. Porque às vezes passamos anos na igreja, mas nunca tivemos de fato um encontro com Jesus. Pessoas que de fato não nasceram de novo, que não entenderam o Evangelho. Até que o Senhor nos visita. Até que o Senhor visitou Lutero. E retomando o que foi a reforma, movimento restaurador, primariamente religiosa, quando partimos dessa ideia, desse princípio de que Deus precisava avivar a igreja na época. Porém, como nós vimos na aula passada, a reforma teve dimensões políticas, econômicas e sociais. O contexto histórico, ele fez com que Lutero ele fosse auxiliado no movimento de reforma. E essas questões políticas, econômicas e sociais ajudaram o reformador a ir adiante no seu movimento de reforma. O que mais? Origem das igrejas históricas do protestantismo e do movimento de reforma nós tivemos, no seio dele, 4 manifestações principais. Lá na reforma do século XVI. O luteranismo, o calvinismo,
anabatismo e anglicanismo. A princípio, para fechar esses estudos sobre a Reforma Protestante, no domingo que vem a gente vai dar uma caminhada pelo calvinismo, pelo anabatismo e pelo anglicanismo, certo? As causas, nós vimos também na aula passada, a situação da Igreja Católica medieval, a insatisfação política e religiosa dos povos europeus, as nações-estados estavam se formando e não queriam mais se submeterem ao domínio da Igreja Romana. Então, eu tenho uma aliança dos príncipes alemães com Lutero para auxiliá-lo no movimento de reforma, ao mesmo tempo que o movimento de reforma foi algo providenciado por Deus, levantando o reformador para chamar a igreja de volta ao Novo Testamento. Lutero foi um homem do seu tempo, vivia em um contexto específico e foi auxiliado por príncipes alemães que queriam também se ver livre economicamente dos domínios da Igreja Romana. Então, Deus usa os príncipes alemães para auxiliar o reformador no movimento. E, mais uma vez, a gente relembra o agir soberano de Deus na história. Muitos príncipes alemães não se converteram de coração às ideias de Lutero, só de boca para fora, nominalmente, com interesse somente de se ver livre de Roma. Porém, Deus usou esse meio, usou os príncipes alemães para ajudar Lutero no movimento de reforma. Nós não podemos deixar esse contexto histórico, político, social, econômico de lado, certo? O nacionalismo emergente, as nações-estados se formando e a ansiedade e insegurança provocadas pela espiritualidade vigente. Na época, quem estava governando a igreja era o Papa Leão X. Leão X era conhecido como um hábil administrador, porém um hábil administrador que só pensava em dinheiro. Em vez de preocupar-se com o rebanho, com as ovelhas, ele estava mais preocupado em construir a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro. Que mais? A corrupção e imoralidade de muitos clérigos. Vocês lembram que existiam bordéis, casas de prostíbulos somente para padres, para monges. Na época, eram inúmeros os casos de sacerdotes prostitutos. A compra e venda de cargos e ofícios da igreja. Se você tivesse muito dinheiro, você poderia chegar a um bispo e comprar um cargo eclesiástico. Se tornar sacerdote, se tornar bispo. Era chamada simonia, onde eu comprava cargos eclesiásticos. Esse nome, simonia, vem de Simão, o mágico. Lá na narrativa de Atos dos Apóstolos, quando Simão ele quer fazer milagres igual ao apóstolo Paulo, e o apóstolo declara, não, isso é coisa de Deus, isso é coisa do Espírito Santo, você não pode comprar os milagres de Cristo. E então, muitos naquela época compravam cargos eclesiásticos. A adoração e a venda de relíquias religiosas. Passou-se a pregar que diversos objetos específicos tinham o poder de abençoar os fiéis, como um pedaço da cruz de Cristo, o osso do apóstolo Pedro, o manto no qual Jesus foi enrolado depois de ser crucificado. E o interessante, que aparecia tantos panos, eram tantos ossos, eram tantos pedaços da cruz, que os historiadores contam que se todos os pedaços da cruz fossem unidos naquela época, Jesus teria morrido em tantas cruzes, porque era descabido a pregação da igreja em relação a essas relíquias sagradas. E somente em tocar nessas relíquias, algumas delas eu não precisava nem ter comigo ou na minha casa, somente tocar nessas relíquias eu seria abençoado. Frederico, o príncipe da Saxônia, ele era um dos que mais tinham relíquias. E com o passar do tempo, no final, quando ele adere ao luteranismo, ele vai deixar as relíquias de lado. Concessão da dispensa para matrimônio e violação da lei canônica, papas que tinham várias esposas, padres, sacerdotes, bispos que tinham várias esposas, desobedecendo a lei canônica que tinha sido apregoada pela própria igreja.
que tinha proclamado o celibato. Os constantes apelos por dinheiro e esses dinheiros, como a excessiva cobrança de impostos, eles eram dados à igreja para a igreja administrar os seus recursos. Recursos estes que se voltavam para a própria igreja, ou que voltava para a própria igreja. Os membros comuns, chamados membros comuns, não se beneficiavam desses recursos. Os recursos só se voltavam para a construção dos grandes templos e para o aumento das riquezas e da pompa dos sacerdotes. Nós vemos uma igreja rica, que é chamada na época medieval como a grande senhora feudal, detentora de inúmeros poderes. Poderes terrenos, temporais, políticos, sociais, econômicos e aí por diante. A ineficácia do clero para suprir as reais necessidades do povo. Irmãos, percebam o cenário tenebroso. O povo não lê Bíblia, o povo não é pastoreado, o povo é levado a acreditar no discurso de uma igreja que só pensa em enriquecer. As necessidades espirituais do povo não eram supridas. O povo tinha medo do inferno. E para não ir para o inferno, eu necessitava fazer aquilo que a igreja me mandava fazer. E a venda de indulgências para um perdão temporal dos pecados. A igreja pregava que quando nós confessávamos os nossos pecados, Deus de forma temporal perdoava. Mas haveria Deus, na realidade, de forma espiritual perdoava, mas haveria uma dívida temporal que necessitava ser paga. E essa dívida temporal, ela deveria ser paga com a compra de indulgências, onde todos os meus delitos, de uma vez por todas, iriam ser sanados. Documentos redigidos pela igreja com o aval do Papa, onde esses documentos eram oferecidos aos fiéis. Obtendo esses documentos, eu teria a certificação de que todos os meus pecados, e não somente os meus, mas os pecados dos meus familiares, estavam perdoados no agora e no porvir. E os meus familiares que ainda estavam, por exemplo, no purgatório, sofrendo as penalidades por causa dos seus pecados, eles seriam de lá tirados. Aquela velha pregação de Tetzel, que era um monge dominicano, ele dizia que assim que a moedinha caísse no cofre, a alma do pecador saía do purgatório. Então, o que fazer? Se eu não era instruído biblicamente, e o que fazer? Acreditar no discurso. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu vislumbrava aquela igreja pomposa, magnífica, gloriosa. Eu via no Papa e no meu sacerdote local a imagem do próprio Cristo, representante de Deus na terra, ali o vigário de Cristo. O que fazer se não obedecer à voz da minha liderança? Existia uma alienação espiritual. Isso por falta de leitura bíblica. A Bíblia, como nós vimos na aula passada, era lida em latim. Ninguém entendia absolutamente nada do que era falado. E não havia interesse da igreja que o povo soubesse. Porque a partir do momento em que o povo sabe, o povo questiona. O povo pergunta. A partir do momento que uma liderança prega de forma errada, eu questiono, eu pergunto, eu vou tentar tirar minha dúvida. A liderança eclesiástica não queria isso. Por isso, suprimia as escrituras do povo comum. Nós tivemos os pré-reformadores como Wycliffe e os Lollardos, John Hus e os irmãos boêmios, os morávios. Inicia-se um processo de tradução das escrituras nas línguas locais. Por exemplo, Wycliffe começa a traduzir a Bíblia para o inglês. E também nós temos as obras dos humanistas na época. Os humanistas, eles eram intelectuais, na sua maioria filósofos, que se preocupavam em escrever as suas obras observando o homem e as suas características, e o seu modo de ser e viver, e os seus desejos e anseios.
nessa época, o discurso ele era muito voltado para o poder da igreja. Quando os humanistas surgem, eles vão deslocar o olhar filosófico, intelectual da igreja para o homem. E as questões humanas vão ser questionadas, vão ser perguntadas, vão ser debatidas. Os humanistas vão auxiliar o movimento de reforma em seus princípios. Não que o movimento de reforma seja antropocêntrico, de forma nenhuma. Mas o movimento de reforma traz a seguinte questão: Deus se revela ao homem em sua individualidade, sem a necessidade da intermediação de Papa e da igreja. A igreja pregava que a autoridade eclesiástica estava acima de todas as coisas. Os reformadores trazem de volta a noção e a ideia de que o Deus de todas as coisas se revela de forma individual ao coração dos crentes. O sacerdócio universal, essa doutrina é trazida à tona, retorna ao discurso na pregação protestante. E agora todos, absolutamente todos, possuem o privilégio ou têm a oportunidade de se achegar diante de Deus sem a intermediação da igreja. Nós temos, por exemplo, aí Erasmo de Roterdã, um dos grandes humanistas da época, amigo de Lutero. Ele rompe com Lutero mais à frente, porque quando Lutero ele vai prosseguir o movimento de reforma, chega uma época que é necessário, de fato, sair de dentro da Igreja Católica. Erasmo, ele pregava que era necessária uma reforma dentro da Igreja Católica Romana, mas não um rompimento com a Igreja. Ele permanece dentro da Igreja, mas desejando uma reforma dentro da Igreja. Aí ele rompe com Lutero mais à frente. Qual foi o estopim da reforma, irmãos? A experiência religiosa de Lutero. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 16, os versos 16 e 17. A palavra fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Essa palavra abre os olhos de Martinho Lutero. O justo viverá por fé. A experiência religiosa de Lutero, ao encontrar-se com o significado real das Escrituras, faz com que o Espírito Santo o impulsione para esse movimento de reforma. Porém, teve outros fatores. A eleição do Sacro Imperador Romano na Alemanha, Carlos V. Carlos V ele era católico até o dedão do pé. E quando ele foi escolhido para ser imperador, ele fez de tudo para que nos seus domínios o catolicismo predominasse. O poder do catolicismo predominasse. Que mais? A escolha do arcebispo de Mainz, Alberto de Brandeburgo. Esse carinha aqui, para ser um dos líderes da igreja, teve que pagar um alto valor à igreja. Só que para pagar esse alto valor à igreja, ele fez um empréstimo. No que ele fez o empréstimo, com o dinheiro que ele arrecadou do empréstimo, ele pagou a sua dívida à igreja, ele passou a ser arcebispo de Mainz, só que era necessário ele quitar a sua dívida com a família dos Fugges, a família com a qual ele pegou o empréstimo. Para quitar a sua dívida, o que é que o arcebispo de Mainz fez? Começou a vender indulgências. Ele começa a vender as indulgências com o acordo do Papa e arregimenta o monge dominicano John Tetzel para apregoar o dogma das indulgências, ou o ensinamento das indulgências pelo Sacro Império da época. Quando Lutero sabe disso, se revolta. Aí então Lutero resolve escrever as suas 95 teses. O que são essas 95 teses? 95 afirmações, onde ele chama a academia para um diálogo, um debate, diante daquilo que estava sendo pregado. Irmãos, é interessante, se vocês leram 95 teses, Lutero, ele estava muito preocupado ainda com a reputação do Papa e da Igreja.
e daquilo que as pessoas estavam falando do Papa e da Igreja por causa da venda dessas indulgências. O objetivo de Lutero, imediatamente, não é confrontar o Papa, não é confrontar a autoridade eclesiástica, é debater acerca dessas indulgências, afirmando categoricamente que não havia base bíblica para que essas indulgências fossem vendidas e acatadas pelos irmãos. Sobre essas indulgências a gente vai falar mais um pouco à frente quando nós lemos algumas delas, certo? Está aí o arcebispo Alberto e um exemplar da caixinha de coletas, onde Tetzel pregava que ao tilintar da moeda no fundo da caixa, a alma saía do purgatório. Lutero nasce em 1483 em Eisleben, leste da Alemanha, filho de Hans e Margareta Luder. Nós temos aqui uma caricatura dos pais de Lutero, certo? Em 1505 ele ingressa no mosteiro agostiniano de Erfurt. Antes ele tem uma experiência, não é, de uma tempestade. O pai dele queria que ele fosse advogado, ele já estava estudando direito, mas ele tem uma experiência, uma tempestade muito grande, e ele pede para Santa Ana livrá-lo da tempestade. Se Santa Ana o livrasse da tempestade, ele iria se dedicar à vida clerical. Ele iria ser um monge. Soberanamente, Deus o livra da tempestade, não Santa Ana, e ele vai para o mosteiro. Passa a ser um monge da ordem agostiniana, ou de Santo Agostinho. E lá ingressa no mosteiro. E a partir desse momento que ele ingressa no mosteiro, vai iniciar a sua vida acadêmica dentro da teologia. Ele se torna bacharel em teologia, bacharel em artes, vai fazer mestrado, vai fazer o doutorado também em teologia, certo? Torna-se professor na Universidade de Wittenberg em 1512. E foi nessa época que ele foi para Wittenberg, na Alemanha, que vai iniciar esse processo de descoberta. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai descobrindo acerca de Deus e das suas doutrinas e daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Quando Lutero era um membro comum da igreja, ele não tinha esse contato. Mas quando ele passa a ser monge, quando ele passa a fazer mestrado, doutorado, estudar a Bíblia, contemplar a Bíblia no vernáculo, nas línguas originais, ele vai ter contato com o texto e vai descobrir que aquilo que ele seguia era errado. Não estava de acordo com o que as Escrituras falavam. E no ano de 1517, no dia 31 de outubro, Lutero convoca então a comunidade acadêmica para um debate sobre as indulgências, as suas 95 teses. O que é que Lutero passava a pregar então a partir de agora? Salvação pela fé com base nos méritos de Cristo. Não havia necessidade de intercessão por parte dos sacerdotes. Não havia necessidade de monges ou missas, porque na missa, como nós vimos na aula passada, em cada missa, Cristo morre novamente. Não havia necessidade de orações aos santos mortos. A salvação com base em obras não existe, pela graça, mediante a fé, e não havia necessidade de penitência e indulgências. O tema de Lutero foi justificação pela fé. Todas as vezes que nós lemos alguma obra de Lutero, ou estudamos acerca da história de Lutero, a gente vai sempre contemplar essa máxima de salvação pela fé, ou justificação pela fé. Né? Já quando a gente vai para Calvino ele enfatizava muito a soberania de Deus. E Lutero, ele apregoava essa máxima de justificação pela fé. O homem só é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Em 1519, em debate com João Eck, defende Hus, o pré-reformador, e afirma que papas e concílios podem errar. Pessoal, imaginem Lutero dentro da igreja, um doutor em teologia, afirmando que concílios e papas podem errar. Em 1520, ele recebe do Papa uma bula.
que dá-lhe 60 dias para se retratar. Ele tinha 60 dias para deixar suas ideias de lado e comunicar à comunidade de que o que ele havia falado era loucura da sua cabeça. Só que ele pega a bula papal, o documento papal e queima em praça pública. E em 1520 também escreve A Nobreza Cristã da Nação Alemã, O Cativeiro Babilônico da Igreja e A Liberdade do Cristão. Essas 3 obras de Lutero, elas falam acerca, ou elas tratam acerca das seguintes temáticas. Apelo à nobreza germânica. Diz o seguinte: o Papa não tinha autoridade secular. Os príncipes tinham o direito de corrigir abusos da igreja, inclusive a remoção de clérigos. O Papa não tinha o direito único de interpretar as Escrituras. Em O Cativeiro Babilônico da Igreja, Lutero defendia que a justificação era somente pela fé, que graça não era ministrada por meio dos sacramentos, que a ceia do Senhor e o batismo eram tão somente ordenanças da igreja e que essas poderiam ser ministradas pelos crentes. E em A Liberdade do Cristão, Lutero fala que a fé em Cristo torna cada crente seu próprio sacerdote diante de Deus e que o verdadeiro cristão que vivesse pela fé produziria boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu pratico as boas obras porque eu sou salvo. Isso vem como uma bomba dentro da igreja. E a briga continua. Lutero também vai se casar com Catarina de Boro, Catarina Vambora. E muitos católicos nessa época, e até hoje, falam que ele queria sair da igreja católica, porque na verdade o objetivo dele era se casar. Como a igreja não queria que o seu sacerdote se casasse, ele estava doido para casar, e por isso que ele resolveu romper com a igreja. Em 1521, então, o Papa Leão X lança a bula de excomunhão de Lutero. Lutero é excomungado. Um javali selvagem invadiu as vinhas do Senhor. E nós temos que deter esse javali. Deter as ideias desse monge que quer destruir o poder e a autoridade da igreja. O reformador, então, é excomungado. E é convocado à dieta de Worms. Na dieta de Worms, ele se defende. E deixa eu ler para os irmãos a defesa de Lutero. Ele diz: minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura nem permitida a nós. Esta é a minha posição. Não posso agir diversamente. Que Deus me ajude. Amém. Ele não se retrata. E o que é que acontece então? Os seus amigos, amando de Frederico da Saxônia, capturam Lutero e ele é exilado no castelo de Wartburg. Nesse castelo, protegido, providencialmente, Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Quando ele chega diante de Frederico da Saxônia e entrega a tradução da Bíblia para o alemão, Frederico disse para ele: agora nós rompemos de uma vez por todas com a igreja. Porque a partir do momento que a Bíblia era traduzida para a língua do povo, havia um rompimento notório com a autoridade eclesiástica da igreja de Roma. Os amigos de Lutero chegaram a afirmar para ele: não se preocupe, Lutero, nesse castelo você está bem protegido. Ninguém vai lhe encontrar. E Lutero diz então: se o Senhor, meu Deus, que é o meu castelo forte, não me proteger, não tem castelo que me proteja. E é daí que, possivelmente, sai a música, ou nasce a música Castelo Forte. Um dos hinos mais antigos do protestante. Nós temos hoje na harpa cristã e no cantor cristão. Eu acho que no inário da congregacional também tem. O luteranismo, então, se propaga. Os seguidores de Lutero passaram a se chamar luteranos. Ele não gostava dessa nomenclatura, certo? Ele não queria que nenhum seguidor das ideias dele fossem chamados de luteranos, porque carregava o nome dele. Mas foi em consequência da sua liderança, do seu protagonismo. As ideias dele se difundem na Alemanha e na Europa, graças à imprensa. A gente viu que no final do século XV, Gutenberg ele
inventa a imprensa e essa invenção possibilita que os escritos de Lutero circulem por toda a Europa da época. O Deus soberano agindo. Em 1529 acontece a Dieta de Spira. É daí onde surge o nome protestantes. Esse nome protestante não é somente porque várias pessoas protestaram contra as ideias ou as doutrinas da Igreja Católica. Ou Lutero, com as suas 95 teses, protestou, fixando na Catedral de Wittenberg aquele documento que convocava a população para um debate. Mas esse nome protestante vai muito mais além. Esse nome protestante vem daquele episódio onde os príncipes alemães são convocados por Carlos V, o imperador, a recusarem, a deixarem de lado as doutrinas de Lutero. E é quando então eles se colocam diante do imperador e diz: nós preferimos morrer do que rejeitar as ideias luteranas. A partir daquele momento, em 1529, os príncipes alemães foram chamados de protestantes, porque protestaram contra a ordem de Carlos V, que queriam que eles voltassem ao catolicismo romano. Daí, a partir desse momento, os que seguiam as ideias de Lutero foram chamados de protestantes, por causa do protesto dos príncipes contra a ordem de Carlos V para que eles voltassem ao catolicismo. Entenderam? Daí vem o nome protestantes. Em 1529, Filipe de Hesse convoca o colóquio de Marburg. Nesse colóquio há uma divergência entre os luteranos e os zwinglianos sobre a ceia do Senhor. Aí aqui a gente começa a ver algumas contradições de Lutero. Lutero não era perfeito. Lutero divergia com os Zwingli em relação à Santa Ceia. Porque para Lutero, na Santa Ceia, a presença espiritual de Cristo estava ali. De forma espiritual, Jesus estava presente no pão e no vinho. Zwingli defendia o contrário, negativo. A ceia é somente um memorial, é em memória dele. Jesus nem está presente fisicamente, como a Igreja Católica pregava, a transubstanciação, e Jesus nem estava presente espiritualmente, como Lutero pregava, consubstanciação. Zwingli afirmava: a Santa Ceia é um memorial. Passa-se então a haver uma contradição entre os ensinamentos de Lutero e os chamados mais à frente de reformadores, com Zwingli e Calvino. Irmãos, há uma contradição enorme no meio da igreja em relação a essa questão de o que é ser reformador, o que é uma igreja reformada. Vejam, Lutero, Zwingli, Calvino, todos eles foram reformadores. Só que hoje a igreja conhecida como reformada, ou que tem uma teologia reformada, ela também difere em alguns aspectos de características litúrgicas da igreja luterana. A igreja luterana veio da reforma? Sim. É uma igreja que emergiu, surgiu da reforma. Só que mais à frente vai haver, por questões litúrgicas, uma divisão entre o luteranismo e os reformados. A gente pode contemplar isso de uma forma melhor na semana que vem, certo? Então, transubstanciação, consubstanciação e memorial. Pergunta: no que nós cremos hoje? Na doutrina católica, na doutrina luterana ou na doutrina mais reformada, que a Santa Ceia é somente um memorial? E alguns reformados vão mais além quando falam que a Santa Ceia também ela é um meio de graça. Nós tendemos para a doutrina mais zwingliana reformada. Jesus ele não está fisicamente presente na Santa Ceia, nem espiritualmente presente na Santa Ceia. É somente um memorial, onde nós nos lembramos daquilo que ele fez por nós na cruz de Calvário, até que ele venha. Nesse caso, nós nos separamos de Lutero. Assim também como de alguns aspectos que permaneceram no culto luterano que lembrava a Igreja Católica. Por exemplo, o paramento dos
dos sacerdotes. Lutero preservou a bata. Lutero preservou também no culto as velas. Aquilo que a Bíblia não proibia, Lutero deixou no culto. Já Zwinglio era mais radical. Aquilo que não estava na Bíblia não deveria estar no culto. Então, vela não estava na Bíblia, não deveria estar no culto. Bata não estava na Bíblia, não deveria estar no culto. Lutero, o culto não proíbe bata, então eu posso. O culto não proíbe vela, então eu posso. Entendem? Aí vai haver essa divergência entre Lutero e Calvino e Zwinglio mais na frente. Surgem igrejas nacionais luteranas, então, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e na Islândia. Na Alemanha ocorrem guerras entre católicos e luteranos que cessam somente com a paz de Augsburgo em 1555. Desde que esse movimento de reforma acontece, briga mesmo de espada entre católico e protestante, brigas aconteceram, certo? Por quê? Como assim? O que é que estava envolvido? Política também. Quero lembrar para os irmãos que Lutero precisou do apoio dos príncipes alemães. Zwinglio precisou do apoio da liderança política de Zurique. Calvino precisou do apoio político dos príncipes de Genebra. E quando um príncipe se tornava protestante, todo principado se tornava também. Aí vem aquele grande e velho problema. Os nossos primórdios do protestantismo está intrinsecamente ligado à união ainda de Estado e Igreja. E nessa união, e por causa dessa união, ainda houve muitos problemas. Aí existe um movimento chamado Anabatista, que é um movimento mais radical, que vai pregar essa divisão de Igreja e Estado. Qual era o princípio? Cuius regio eius religio. Ou seja, cada região deve seguir a sua religião. Se eu quero ser protestante, se eu quero que o meu principado seja protestante, que eu seja protestante. Se eu quero que o meu principado seja católico, então todo mundo que está dentro do meu principado vai se tornar católico. Até que, depois de tantas guerras, na primeira metade do século XVII, há a paz de Westfália em 1648. Nessa paz é decretado, então, um período em que todos aqueles que querem ser luteranos ou protestantes que sejam, todos aqueles que querem ser católicos, seguir a doutrina romana, que sigam. A liberdade religiosa, então, ela vem com a paz de Westfália. Olha só, para a gente ir para as 95 teses. Nós não iremos ler todas as teses, certo? Iremos ler algumas específicas. Eu quero ler com vocês a tese 1, 2 e 3. Vamos começar com a tese 1, 2 e 3. Olha só. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes. Todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda a sorte de mortificações. Aí é mortificações da carne, certo? Então, a ideia de arrependimento interno. Lutero pregava que o que valia era o que estava no interior dos crentes. E não na externalidade de confessar o meu pecado ao Papa, ao Padre e conseguir o perdão dos meus pecados. Mas se o crente não se arrepende internamente, de nada adianta. Tese de número 6, leia comigo. 6. O Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada.
Nessa tese, a gente percebe que Lutero ainda mostrava muito crédito à autoridade da igreja, no que diz respeito a perdoar pecados, mas somente pecados que a igreja dizia que era pecado. Porém, em relação a pecados eternos, Lutero vai afirmar que o Papa não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Os irmãos deveriam se voltar para os méritos de Cristo, naquilo que ele pagou na cruz do Calvário, perdoando as dívidas. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente lê as 95 teses, a gente parece que encontra algumas contradições, como se Lutero estivesse reafirmando algumas coisas que a igreja pregava. Mas me entenda, Lutero, nessa época, ainda estava dentro da igreja católica. E os ensinamentos católicos estavam arraigados no reformador. É só com o passar do tempo que ele vai se desvinculando totalmente desses ensinamentos do Papa e da igreja. Então, nas próprias teses de Lutero, apesar de algumas delas serem um confronto aberto contra o Papa e sua autoridade, em algumas teses nós vamos ver Lutero ainda declarando a sua submissão ao Papa e à igreja. Por isso, não se assustem quando vocês lerem tudo. Lutero está... Não é isso. Lutero é um homem do seu tempo. Ele vai entendendo as coisas com o passar do tempo, certo? Leia comigo agora a tese de número 10. 10. Procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências ou penitências canônicas para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas. Aqui está descarado mesmo. Procedem desajuizadamente. Não tem juízo quem prega essas penitências canônicas. Leia comigo agora a tese de número 27. 27 e 28. Pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja, tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. Aqui também ele é descarado. Quando a moeda cai na caixinha, o que aumenta é o lucro da igreja, o amor ao dinheiro e não perdão dos pecados. Tese 32, olhe comigo a 32. Irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves ou cartas de indulgências. Não precisa falar nada, né, irmãos? Tese 36, olhe comigo. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem carta de indulgência. Tese 37. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da igreja, dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Está claro, não está, irmãos? Tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta aos necessitados do que os que compram indulgências. Está claro? Tese 45. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Preste atenção, Lutero não era besta. Ele estava chamando a academia, as autoridades eclesiásticas para divulgar. Ele não queria rachar de imediato com a igreja. Ele está chamando o Papa para conversar.
Ele é submisso ao Papa ainda e à autoridade eclesiástica. Ele escreve essa tese declarando como se o Papa não soubesse que estava acontecendo a distribuição de indulgências. Só que o Papa sabia. Então Lutero, bem inteligente, declara: se o Papa tivesse conhecimento desses apregoadores de indulgências, eu tenho certeza que ele preferiria que a Catedral de São Pedro fosse reduzida a cinzas, a ser construídas com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Ao mesmo tempo que ele está trazendo à tona as suas ideias contra as indulgências, ele está dizendo para o Papa: Papa, vamos conversar, vamos dialogar, eu sei que o Senhor tem juízo, eu não quero dividir a igreja. Os irmãos estão entendendo? Olha o 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por dever seu, olha só, ele chama a honra do Papa, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que, em geral, são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgências, vendendo, se necessário for, a própria Catedral de São Pedro. Lutero não é besta coisa nenhuma. Ele ainda tinha receio, medo do Papa, da autoridade eclesiástica, não queria rachar com a igreja, chama para um debate. É quando o Papa excomunga que foi excomungado, pronto, aí acabou. Aí o negócio vai arrochar mais. 53, olhe comigo. São inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. Veja agora a tese do número 62. Olha a tese 62, irmãos. Podem postar ela no Facebook de vocês, certo? O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Bem, a gente às vezes posta tanta besteira no Facebook, né? Vamos postar o que presta. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Tese 62 de Martinho Lutero. Que mais? Tese 75. Olhe comigo. Considerar as indulgências do Papa tão poderosas a ponto de poderem absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível, tivesse desonrado a mãe de Deus, significa ser demente. É demente quem diz que a indulgência pode absolver o perdão dos pecados. Tese eu pregava, não é? Se você pecou até mesmo contra Maria, a mãe de Deus, a indulgência tem poder para perdoar os seus pecados. Tese 76. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa, nem mesmo o menor pecado venial, pode anular o que diz respeito à culpa que constitui. Aí Lutero, na sua inteligência agora, vai prosseguir em suas teses dizendo o seguinte: a fama da igreja está feia, pessoal. Tem algumas pessoas dizendo por aí algumas coisas contra a nossa igreja. A gente precisa calar a boca dessas pessoas que estão dizendo isso e aquilo outro da nossa igreja. Por exemplo, tese 82. Algumas pessoas estão perguntando, eis um exemplo. Por que o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório, movido por santíssima caridade, e em face da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livra um sem número de almas, logo por motivo bastante insignificante? Ou seja, por que é que o Papa não tira do purgatório as almas? Porque ele é bom, porque ele é bondoso. Olha só, Lutero está dizendo o seguinte: tem gente dizendo por aí, por que o Papa não tira as almas do purgatório por bondade dele, mas em troca pede que os membros da igreja comprem indulgências. Lutero se aproveita do que ele estava escutando para defender as suas ideias de que as indulgências eram antibíblicas. E as últimas teses, 93, 94, 95. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz, e não a cruz. Antes,
na tese 92. Fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz e não a paz. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem à igreja de Cristo, cruz, cruz e não a cruz. 94. Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça, olha só, sua cabeça, Cristo, através do padecimento, morte e inferno. Inferno aqui fala de sofrimento, de lutas, tribulações. E assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Lutero traz de volta a ideia dos sofrimentos dos cristãos, da vida piedosa. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E não podemos nos envolver com essas consolações infundadas de um pedacinho do céu que a igreja me propõe, eu comprando um documento.